Seja muito bem-vindo ao Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Eu sou o Nelson Ferreira. Mariana, bom Natal! Bom Natal, Nelson! Estamos a poucas horas da consoada, não é? Noite consoada, véspera de Natal. E é sobre isso que falamos hoje no Aprender a Comer, até porque esta altura é uma altura em que exageramos sempre um bocadinho. Sim. Para não dizer muito. E um dos exageros são os doces, claro. Este é até conhecido como o dia com mais doces do ano. Esta opinião que devemos fugir dos doces tradicionais são tão típicos desta altura, não é? Eu acho que se deve preservar a nossa cultura. E o Natal é uma altura para celebrarmos a família, a tradição também e, claro, os bons momentos à mesa. E, portanto, não há nada de errado em comer um doce de Natal. Agora, nós também temos é que perceber que os excessos não se tratam só dos doces e, portanto, o que comemos antes do doce é importante, estar presente as couves e as saladas, mas a quantidade é que vai ser determinante. E é possível saber que quantidade é aceitável numa ceia de Natal, porque é sempre um exagero aquela mesa de Natal, não é? Eu acho que essa é uma fotografia que nós fazemos, não é, da nossa casa no Natal que fica na nossa memória. A quantidade que fazemos também é importante, que se sobrar para a semana seguinte, atenção, daqui a 3 dias não é para estarmos a comer doces de Natal, os doces de Natal Típico. É hoje e amanhã, e congelar doces também corre bem, oferecer aos vizinhos, à família para congelarem também. Mas as quantidades que comemos do doce e não só, também do que comemos em toda a refeição da ceia de Natal ou do almoço de Natal, é importante. E por isso, vamos aqui falar de quantidade de vegetais, porque continua a ser uma refeição. É suposto nós comermos metade da nossa refeição serem vegetais. Ou seja, a sopa antes, ou as couves, ou a salada. Depois o prato que escolhemos na ceia de Natal, seja o bacalhau, o polvo, o peru, no máximo de quantidade da nossa mão. E depois o acompanhamento que escolherem, as castanhas assadas, as batatas, etc., que seja do tamanho da palma da mão. Boa referência essa. As nossas mãos guiam-nos por esta ceia de Natal. Sim, exatamente. E depois no fim, claro, Nelson, temos a nossa sobremesa. Então devemos usar o nosso prato de sobremesa com aquilo que nós desejamos, mas não repetir. Aqui eu acho que esta é a peça-chave. Temos que pensar que repetir não é hipótese, é comer devagar, saborear em família e podemos, claro, para algumas pessoas pensar em chamados doces do bem, doces que fazem menos mal. Doces do bem, o que é isso? Se existe sequer, o que é que são doces do bem? Olha, isto pode ser uma ideia até para quem ainda esteja aí nos preparativos para a ceia de mais logo. Exatamente, aqui uma inspiração, porque claro que há pessoas, temos que pensar que estamos a falar para todos os portugueses, isto é um privilégio enorme estar aqui na véspera de Natal. Horas, o Pai Natal já está a caminho. Exatamente. E é importante dizer que há pessoas, por exemplo, que lutam o ano todo contra o vício do açúcar, ou seja, que se sentiram presas à vontade de comer doce constantemente e que de repente conseguiram-se libertar disso e não querem chegar, estão com algum medo de chegar à véspera de Natal e comer 3 fatias douradas, uma fatia de bolo rei, o que é que me vai acontecer a seguir? Portanto, os doces do bem é um bocadinho falar de opções que têm menos açúcar, que trarão também aqui alguns benefícios, como por exemplo, utilizar a fruta para adoçar, utilizar tâmaras em vez do açúcar refinado, em vez de fritar, se calhar utilizar o forno ou para quem tem a air fryer, utilizar frutos secos. Isso é para as rabanadas, não é? As rabanadas dá para fazer no forno. É isso, as rabanadas dá para fazer no forno. Ou na air fryer. Exatamente, na air fryer vai ficar mais taladiço. Sem dúvida, por isso, olha, dar aqui alguns exemplos. Há uma sobremesa que eu chamo sorrisos de chocolate. Ótimo nome. Que é o quê? São as tangerinas em gomos, portanto é só descascar e ter lá já todas dispostas. E nesta altura do ano costumam ser boas. Exatamente. Depois meia tablet de chocolate, 85% de cacau. Porquê? Que vamos juntar a este chocolate derretido em banho-maria uma colher de chá de óleo de coco. Portanto, basicamente é derreter o chocolate e depois vamos mergulhar metade do nosso gomo de tangerina e vamos pôr num tabuleiro com papel vegetal todos pousados. E podemos decorar esse bocadinho de chocolate com umas raspas de coco ou então uma amêndoa bem picada. Isto vai 20 minutos ao frigorífico e já fica uma capa de chocolate. E parece-me que deve ficar bonito também. Sim, é possível, não é? Sim. Porque os olhos também são importantes aqui, também comem. Depois, olha, bolo de frutos secos é uma tradição portuguesa, nós utilizarmos bolo de amêndoa, bolo de noz, que utiliza-se até para dar uso às claras que sobram, não é? Pronto, mas então quais são as proporções aqui importantes? Então, se usarmos uma farinha, seja ela branca, seja uma farinha de aveia, não é? Vá lá, para ter um bocadinho mais de fibra. A proporção seria usarmos 200 gramas de amêndoas ou avelãs ou nozes para 150 da farinha. Depois poderíamos usar uns 3 ou 4 ovos,
100 ml de mel ou, alternativa a isto, usar o puré de 4 peras cozidas ou maçãs cozidas. Esse puré que é cozer e passar a varinha mágica. E depois, claro, eu gosto sempre de usar um bocadinho de canela. Claro, canela não pode faltar no Natal, Mariana. Cravinho em pó, gengibre em pó. E depois desta massa toda feita, portanto, normalmente quem faz bolos sabe disto, não é? Os líquidos primeiro misturados e depois os secos. E no final começar a colocar lá um bocadinho de passas ou cranberries ou tâmaras picadas e um bocadinho das nozes ou de amêndoas partidas. Pronto, fazer um bolo normal de 180 graus de forno aquecido e deixamos lá cerca de 30 a 35 minutos. Temos que pôr um bocadinho de fermento em pó, não é? Para Sim, aquilo não esquecer do fermento. Portanto, isto é um bolo que vai ser rico em fibras, em gorduras saudáveis, vai ter fibra e um açúcar, portanto, que não sobe no nosso sangue. Isto é um bolo que pode ficar com um aspecto espetacular. Ora bem, já temos 2 sugestões. Bolo de frutos secos com especiarias e os sorrisos de chocolate. Tens mais? Tenho 2 que são os meus preferidos. As rabanadas no forno. Tu não disseste isto primeiro? Sim, mas é que eu adoro doces de Natal. Então, as rabanadas no forno. Pão de fermentação lenta cortado em fatias e depois vamos fazer basicamente como eu vi a minha avó fazer, só que claro que não vamos pôr o açúcar no final. Então é o quê? É um leite com a casca de limão, pau de canela, que nós aquecemos. Eu gosto sempre de juntar também mais canela em pó, para ficar bem a saber a canela. As fatias de pão têm que ficar lá demolhadas um bocadinho. Eu costumo dizer 1 minuto, mas vai depender se o pão realmente está duro, porque não é suposto ser pão do dia. E depois batemos os ovos com canela, mel e baunilha, vagem de baunilha. Então, a seguir a sair do leite, escorremos um bocadinho, passamos no ovo e vai ou para a air fryer ou então para o papel vegetal e vai para o forno. Olha, vou experimentar este, porque Sim. nunca comi rabanadas feitas numa air fryer e já está a ficar na altura de experimentar. Isso. E depois, olha, aqui uma sobremesa, que é o chocolate antioxidante. O que é isto? 100 gramas de chocolate 70% de cacau, que nós vamos derreter em banho-maria. Vamos estender num papel vegetal com a colher virada ao contrário, portanto, com a colher, não é virada ao contrário, é na posição certa. Sim, na posição certa, para espalhar, não é? Exatamente, não muito fino. Depois, usar tahini, que é pasta de sésamo, é a nossa melhor fonte de cálcio. Usamos cerca de 30 gramas e espalhamos... Tahini? Chama-se tahini? Tahini. É o sésamo moído. Ok. É a pasta de sésamo. É fácil de encontrar? Isto vende-se já assim, moído? Sim, todos os hipermercados e supermercados. Então, o que é que faz? Isto são mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheias e faz uns desenhos, viras a colher ao contrário e faz uns desenhos assim ovais. Depois, o que é que vais juntar a isto? Se não gostaste de tahini, atenção, pode ser manteiga de amendoim ou de amêndoa. E depois, vamos adicionar mais antioxidantes. O quê? Pistácios, sementes de sésamo, goji e cranberries, que são frutas desidratadas. Ficam assim por cima. Isto vai, outra vez, 20 ou 30 minutos ao frigorífico e a seguir cortas aos bocados assim mesmo à mão e fica, para além de bonito, super saboroso. Boa. Pronto, e olha, e queria falar aqui do crumble. Crumble agora estamos a entrar se calhar num dos meus favoritos. Eu adoro crumble de maçã. Que maravilha. Então, olha, maçãs descascadas, seja cortadas em cubos, seja em fatias, isto já é ao sabor de cada um. De frutos vermelhos eu acho que dá um toque aqui um bocadinho ácido que fica sempre bom. E pode-se pôr daqueles congelados, aqueles sacos de frutos vermelhos congelados? Sem dúvida, okay. Sem dúvida. Boa. Se não, portanto, isto são maçãs regulares, maçã de alcobaça, por exemplo, mas se quiseres usar maçã reineta, já tem acidez e aí é mais ácido. Já não precisa tanto dos frutos vermelhos. Mas se não, maçã normal, frutos vermelhos. Depois, isto será para ir ao forno, não é? Juntamente aqui com um bocadinho de mel e canela. Depois, para nós termos aquela parte crocante de cima, usamos 100 gramas de flocos de aveia, 50 gramas de amêndoas laminadas ou amêndoas inteiras, depois pica-se, um bocadinho de mel e gosto de pôr sempre misturado com mel, óleo de coco e outra vez canela. Basicamente esta... Ui, a canela. Eu por acaso também com a canela é uma loucura. Sabes que a canela dá uma associação direta neurológica no nosso cérebro com o doce. Portanto, quando pões canela sentes mais o doce, é uma sensação de doce quase neurológica. E também tem outra questão boa, que é ajuda a não se formar tantos picos de açúcar. Por isso é que nós usamos tanta canela. Corta ali um bocadinho o açúcar. Sim. Boa. Pronto, olha, e esta farofa, numa tigela juntas isto, não é? Os flocos de aveia, a amêndoa, o óleo de coco, o mel, e depois pões por cima, então, da maçã que foi ao forno com os frutos vermelhos e volta outra vez mais um bocadinho ao forno para ficar mesmo crocante. Crumble de maçã e frutos vermelhos, talvez um dos meus favoritos. E fechamos aqui com uma outra sugestão que é pera cozida, com canela, claro, e romã. Sim, eu acho que a romã tem que estar presente no nosso Natal. Muito importante... Para além de ser uma excelente fonte de antioxidantes, de fibra, há aqui um toque natalício, não é? Que é um bocadinho como se fosse o azevinho da nossa mesa. Até pelo aspecto, não é? O aspecto dele. Exatamente. Por isso, olhem, é assim, pera bêbada,
claro que leva álcool e leva açúcar, portanto nós temos que fazer aqui um encontro de contas que as peras estiverem bem maduras, bem cozidas com um bocadinho de mel e canela, ficam ótimas, podem ficar também com aquela apresentação bonita e depois, se nós descascarmos a romã e colocarmos por cima, vai dar o toque natalício. Descascar romã, Nelson, quero dar aqui uma dica muito rápida. Então Não assim, é fácil, não é? Olha, É à pancada a romã não, nunca. para soltar aquilo. Não, espero, Diz-me então. espero que desta vez seja diferente. Então, vais retirar a croa da romã com a faca direcionada para baixo, portanto é mesmo só a croa. Depois, quando passas a mão à volta da romã, sentes algumas como se fossem arestas. Então dá aí um golpe fino nessas arestas. Ok. Depois, uma taça cheia de água, enfias a romã lá dentro, pões os polegares dentro da romã e abres como se fosse uma tangerina. Ok. Isso vai fazer logo, quando se comecem a soltar alguns grãos, começas a tirar com a mão, mas dentro da água. A parte branca vai subir à tona e as sementes ficam todas lá em baixo. Tiras a parte branca com a mão e já está. É Epá, ótimo. Grande dica para a romã. Olha, estamos quase a ficar sem tempo. Rapidamente, com isto tudo que aqui sugeres, ainda podemos comer uma fatinha de bolo rei? Sem dúvida. Olha, Natal é só uma vez ao ano. Nestas alturas temos que descomplicar aqui um bocadinho e gozarmos a tradição. Por isso, como eu digo, é aqui uma quantidade controlada do prato de sobremesa, os doces que mais gostam e tentem ter algum doce alternativo para ter um bocadinho menos de açúcar e assim também a família toda vão ver que vai aderir, de certeza. Magníficas sugestões da Mariana Chaves aqui para os doces desta ceia de Natal, que está a poucas horas. O Aprender a Comer vai para o ar aqui na Rádio Observador à terça-feira. Já sabe que o pode ouvir sempre que quiser, também através do Spotify, onde a Mariana Chaves deixa lá uma pergunta a propósito de cada episódio. Mariana, bom Natal. Bom Natal, E obrigado Nelson. por estas sugestões. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.